Giro rápido pela minha carteira para vocês conhecerem todos os meus investimentos e ativos e entender como que eu faço a diversificação da minha carteira. Então fica nesse vídeo que você vai ver tudo que eu recebi de provento e qual é a minha rentabilidade até agora. Será que está valendo a pena investir ou não? Fica comigo e acompanha aqui. Galera, vamos lá então. Meu patrimônio real hoje está de 36.760, uma variação positiva aí, ele arredonda aqui para 2%, mas está 1,51% subindo. Graças a Deus, fazia tempo que eu não via subindo isso aqui, tá? Se você for ver desde o início aí, eu invisto, para quem não sabe, há mais ou menos 2 anos e pouco. Então, desde então, eu só vi a minha carteira no negativo. Por quê? Porque eu sempre compro ativos que estão mais baratos, então a tendência é que fique negativo a curto prazo, porque eles ainda não estão valorizando, né? Então são empresas que estão caindo mesmo. Então conforme ele vai caindo, né? Isso tanto para ação quanto para fundo imobiliário. Conforme ele vai caindo, eu vou comprando, então vai ficando negativo. Muitas vezes eles nem pagaram ainda seus rendimentos, então vai ficando negativo, é normal. Só que agora a gente já está observando aí nesse mês que eu tô com ganho de capital de R$546, beleza? Mas é isso. Já ultrapassamos aí a marca de R$2.000 de proventos recebidos sem fazer exatamente nada, e esse é o meu foco aqui, tá? Eu vou compartilhando com vocês tudo que eu vou fazendo para receber renda passiva. O que é a renda passiva? É o dinheiro que você não precisa trabalhar fisicamente, tá? Então você coloca o dinheiro para render, coloca o dinheiro para trabalhar para você. Tá? Esse é o meu foco aqui desde o início e vai ser dos próximos anos. Tá? Não pretendo abandonar isso aqui tão cedo. Se Deus quiser e permitir, eu quero fazer isso aqui para minha vida toda e passar para os meus filhos e assim por diante, tá bom? Então essa é a evolução do meu patrimônio, como vocês podem ver, desde 2023, aqui de quando eu comecei a investir, eu nunca mais deixei de aportar. Então todo mês eu estou fazendo novos aportes, né? Sendo eles baixos ou altos, tá? Mas eu sempre estou investindo alguma coisa para ele ir aumentando. Eu estou com a minha meta aí de chegar a pelo menos R$50.000 até o final de 2025. Tá um pouquinho difícil porque eu vou ter que aportar quase R$2.000 por mês, mas eu coloquei essa meta e logo eu vou mostrar para vocês as minhas 2 metas ali que eu já coloquei aqui no Investidor 10. E é bom você colocar metas para você conseguir deslumbrar isso daí para o futuro, tá? Então, se você não tiver uma meta, qualquer lugar que você chegar tá bom, mas não é bem assim, né? É importante que você se desafie para que você tenha um objetivo a seguir nos investimentos. Agora, a diversificação da minha carteira, como que eu faço, tá? Isso aqui não existe uma regra, na verdade você precisa estudar e consolidar a tua própria regra de investimento de acordo com os teus critérios, tá bom, de investidor. Então, qual é o meu critério? Eu tenho um critério para cada tipo de ativo, cada uma tem uma função aqui na minha carteira. Por exemplo, os fundos imobiliários, que tem 44% hoje da minha carteira. O objetivo do fundo imobiliário na minha carteira é justamente pagar uma renda mensal para me construir o meu salário dentro dos investimentos, tá? Os meus fundos imobiliários que eu tenho são 12 no total e eles estão diversificados aqui em fundo de papel e fundo de tijolo. Pode observar aqui que todos estão com uma rentabilidade bem atraente, eles pagam todos os meses e vão me ajudando para ter caixa e reinvestir neles mesmo, ou então eu invisto em outras empresas que estão mais descontadas. Então eu sempre foco em comprar empresas descontadas para que eu ganhe na valorização da cota, mas também no dividendo, tá bom? Todos esses daqui são os meus fundos imobiliários. A gente pode também editar aqui a coluna e colocar o segmento para ficar mais fácil de a gente ver a diversificação que eu faço. Ó, por segmento vai ficar mais claro aqui, ó. Eu tenho 3 de híbrido, 3 de logístico, indústria e galpões, 3 de shopping e varejo e 3 de títulos e valores imobiliários. Tudo isso daqui está dividido em fundos de papéis e fundos de tijolos, tá bom? Tijolo é o que tem um imóvel físico, tá? Então eu estou recebendo os aluguéis desses imóveis. Os híbridos aqui e títulos e valores imobiliários são fundos imobiliários de papel, ou seja, são tudo dívida, não tem nenhum
imóvel físico, tá? Então isso é uma diferenciação que você precisa ter da tua carteira e entender no que realmente você está disposto a investir, a correr mais risco, né? Se você está começando, eu recomendaria que você começasse pelo fundo de tijolo, que ele é muito mais previsível e também ele tem a possível valorização aí com o decorrer dos anos, tá bom? E ele também é mais seguro, tá? Porque você está lidando aí com imóvel físico e não é uma dívida que nem trata-se aí dos fundos de papéis, tá bom? Esses são os meus ativos, beleza? Se você quiser, pode tirar um print aí para você sempre estar de olho e acompanhando no canal o que eu faço em cada um. Quando eu vendo eu mostro, quando eu compro mais eu mostro aqui. Então é importante que você se inscreva no canal para você acompanhar os nossos vídeos, tá bom? Vindo agora aqui para baixo, eu tenho 42% em ações, tá? O objetivo das ações na minha carteira é ganhar não só com rendimentos de renda passiva, que são os proventos, tá? E dividendos. São o que? São ganhar também na valorização, na variação da cota. Então isso aqui é muito importante, tá? Para você utilizar como parâmetro. Olha o Banco do Brasil aqui, ó. Eu comprei ele com um preço médio de 26,32 e hoje o preço atual está de 28,87. Então, só nessa ação aqui que eu tenho, só nesse papel, eu já estou com uma valorização aí de R$231, tá? Então eu estou ganhando. Se eu vendesse ela hoje, eu ganharia esse lucro aqui, tá? Mas não é a minha ideia vender. Então eu quero ganhar sim na variação da cota a longo prazo, mas o que importa é a rentabilidade, é o que ela me traz de dinheiro toda vez que ela for pagar dividendo aos seus acionistas. Então isso aqui é mais interessante para mim, porque é de fato uma renda passiva. Então eu coloco meu dinheiro aqui, deixo ele trabalhando em cada empresa dessas que estão aqui na minha carteira. O dinheiro está trabalhando ali, as empresas estão funcionando, gerando lucros, gerando caixas e estão pagando os acionistas. E eu sou um desses acionistas que estou recebendo de todas essas empresas. Olha que interessante isso daqui, não é mesmo? Você consegue ser um microempresário sem correr tanto risco, abrindo uma empresa, tendo que pegar crédito, tendo que se importar em contratar pessoas. Você vira um microempreendedor somente colocando essas empresas na sua carteira. E outra, empresas que já estão consolidadas no mercado há muitos e muitos anos, muitas décadas, beleza? Então essas são as minhas empresas. Caso você queira tirar um print ou se você quiser ver mais vezes, é só você seguir a gente aqui no canal para você acompanhar o que eu faço em cada uma delas, tá bom? Rentabilidade aí, grande parte está positiva, e variação da cota, algumas estão positivas, outras estão negativas. E vocês, para quem segue a gente aqui há mais tempo, sabe que quando está negativa eu ligo um alerta para quê? Para que eu compre mais dela, né? Então vamos ficar de olho nisso daí. O que é o nosso próximo ativo? São os ETFs, tá? E hoje ele está ali em praticamente 6%. Eu estou rebalanceando a minha carteira para aumentar isso aqui. Eu quero aumentar esses 3 ativos aqui na minha carteira, mas tá faltando dinheiro, para ser bem sincero. Então eu preciso fazer mais renda aí de alguma forma. Vou trabalhar mais, vou fazer renda extra para me conseguir aportar mais. Qual que é o lance dos ETFs aqui na minha carteira? Esses daqui são índices que replicam empresas, grandes empresas inclusive, da Bolsa Americana, né? Então lá tem Amazon, tem Facebook, Nvidia, cara, toda empresa gigante da gringa está aqui dentro desses 2 ETFs, tá? Então são ETFs aqui do Brasil, mas que replicam os índices lá da Bolsa Americana, tá? Então eu tenho o Nasdaq 11 e o IVVB 11. Esses 2 ativos, eles não pagam dividendos. Então qual que é o intuito de ter na minha carteira? É para ganhar na variação da cota. Observe que inclusive eu não estou ganhando nesse momento. Preciso me preocupar? Não, porque com toda essa treta que está rolando entre o Trump e a China lá, né, o Xi Jinping, cara, vai oscilar e vai oscilar para baixo, é normal. Então você que pretende investir na renda variável, você tem que estar preparado para isso.
tá oscilando para baixo, não estou preocupado porque sei o que está acontecendo no mercado americano, então é um bom momento, uma boa janela de entrada para mim aportar ainda mais nessas empresas e aumentar minha posição no exterior, tá? E é isso que eu vou fazer aqui nos próximos vídeos. Para você que está me seguindo, você vai assistir todos esses próximos vídeos aí de a gente fazendo aportes na prática. Eu mostro para vocês, abro minha corretora e vou comprando as ações aqui, vou mostrando como que eu faço, tá bom? Então eu tenho esses dois ativos, eu sempre vou subindo os dois aqui de uma forma mais pareia, né, para deixar um valor meio igual. Observe que um deles custa R$16 e outro 300 e pouco. Então lá no futuro, quando eles me trouxerem bastante variação positiva, porque eu acredito nessas grandes empresas aí de fora do Brasil, quando isso aqui estiver bem verdinho, provavelmente, tá, não vou garantir, mas provavelmente eu vou vender uma delas e vou ficar só com a outra, tá bom? Porque esse é o principal intuito aqui, né? É gerar mais dinheiro para a gente poder reaportar em outras empresas mais baratas e fazer a nossa carteira alavancar e chegar aí em 1 milhão, quem sabe, né? Então acompanha com a gente aí que um dia eu vou chegar lá, hein, cara. E você que está assistindo esse vídeo aqui, se você não começou a investir ainda, você também tem que ter essa meta aí de chegar lá, porque ficar trabalhando e dependendo de um INSS aí ninguém merece, né? A gente sabe que isso não funciona mais e para falar bem a verdade, eu acho que nunca funcionou aqui no Brasil, tá bom? Então esse é o intuito do ETF, que são replicar aí, dolarizar o meu patrimônio e ter grandes empresas lá de fora do Brasil, tá bom? Tesouro Direto. Qual que é o intuito do Tesouro Direto? Está bem baixo isso aqui. Eu vou aumentar sim minhas posições aí em Tesouro Direto. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 ativos. Esse primeiro ativo aqui desconsidera, eu só comprei para fazer um teste. Pode ver que eu tenho um saldo aqui só de R$54, né? Mas o que eu estou focando em investir no Tesouro Direto e por que eu tenho ele na minha carteira? O investimento de renda fixa é muito melhor do que você deixar, por exemplo, numa poupança que não vai render nada e muitas vezes vai até perder dinheiro na poupança, né? Então o Tesouro Direto aqui é excelente para quem quer guardar dinheiro e ter um caixa ali disponível, porque nas crises a gente vai tirar dinheiro dessa reserva e vai aplicar nas outras empresas, né? Mas a ideia é sempre estar investindo aqui para ir ganhando com a inflação, a taxa Selic básica dos juros do Brasil e também ter um caixa disponível para quando eu precisar para alguma coisa. Digamos que eu seja mandado embora da minha empresa, sei lá, eu vou ter esse dinheiro aqui para me sobreviver, né? Então vai ser um caixa de segurança, mas também um caixa de oportunidade, beleza? Então essa é a ideia da minha renda fixa aqui na carteira e vou aumentar bastante isso aqui, hein? Eu quero ter muito ainda. Pode ver que eu deixei o percentual aqui de cada ativo na minha carteira. Eu pretendo ter aí em ação 20%, fundo imobiliário 20%, criptomoedas no máximo 3%, não sou tão malucão assim para ter mais, ETF 17%, porque é uma ótima, são ótimos ativos na minha opinião, e Tesouro Direto eu quero ter 40%, sim, é um valor bem alto, eu quero ter um caixa reservado aí caso eu precise, tá bom? Apenas se preparando para o futuro. Tá desbalanceado nesse momento? Sim. Mas esse desbalanceamento aqui foi necessário para eu poder receber bastante dividendo das ações e de fundo imobiliário para eu conseguir fazer novos aportes em outras oportunidades aqui, tá bom? Agora o último que eu tenho é criptomoeda. Cara, criptomoeda eu tenho 2, que são o Bitcoin e o Ethereum, tá? A criptomoeda, ela por si só já é um ativo de risco, tá? Então, o que eu procurei aqui quando eu decidi investir em criptomoeda? Quais são as mais consolidadas no mercado, pelo menos, né? E eu identifiquei que é o Bitcoin e o Ethereum, então por isso que eu aporto nelas, mas aqui é só para ter um dinheiro de reserva mesmo, longe de
todas essas interferências políticas e tudo mais, né? Uma reserva em cripto aí é muito interessante depois que você tiver já um tempinho de investimento. Então eu invisto há 2 anos e achei que era o momento de eu colocar, mas você não precisa ter se não quiser, tá? Tanto que eu coloquei um percentual aqui bem baixo, então caso esses 2 ativos aqui caia e nunca mais volte, não vai fazer tanta diferença, não vai impactar muito na minha carteira, né? Porque vou ter só 3% aí, em breve eu vou aportar mais quando cair, tá bom? Então, esses são os meus ativos e o quanto eu recebi de provento até agora, nos últimos anos aí, vamos colocar aqui, recebido, e eu tenho duas visões aqui que dá pra gente ver, que é anual. Por exemplo, eu recebi R$ 74,00 em 2023, em 2024 eu recebi R$ 1.000, sem fazer nada isso aqui, cara, só deixando o dinheiro trabalhar para mim. E em 2025 já recebemos aí R$ 1.085, mas ainda estamos no mês 4, então vamos ver como que vai estar isso aqui no final do ano, cara, tô bem ansioso para ver, tá? A minha média aí mensal tá de R$ 167,00 sem fazer nada, cara, só deixando o dinheiro trabalhar para mim, tá? E eu tenho aqui as minhas metas, já vou mostrar para vocês aqui, eu abri sem querer, mas já vou mostrar. A minha meta aqui é de receber pelo menos R$ 500 por mês, né? Já atingi 33% da minha meta, falta R$ 332, estou recebendo R$ 167, então quero receber R$ 500 e quando eu chegar nesse R$ 500 aqui, vou fazer vídeo para vocês disso. Quando eu chegar em R$ 500, o meu objetivo com certeza vai ser R$ 1.000 por mês de média, né? Então quero fazer esses objetivos aqui, vocês vão acompanhando aí cada vez que eu conseguir bater a minha meta, beleza? E eu tenho um outro aqui, uma outra meta, que é o total de patrimônio. Qual que é essa meta? A meta é chegar em R$ 50.000, que eu tinha comentado com vocês. Falta R$ 13.000, a meta é chegar lá até dezembro, e eu tenho atual R$ 36.000 investidos, tá bom? Vamos vindo aqui para proventos. Ó, aqui, como vocês podem ver, ele me dá o histórico mensal de recebimento. Olha quanto eu recebi aqui, qual foi o meu primeiro rendimento, 0,50 centavos, cara. Foi aqui que já me deu um alerta de que eu estava no caminho certo, né? Então eu falei, poxa, eu ganhei 50 centavos sem fazer exatamente nada, vou começar a aportar mais para ver esse número crescendo, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Observe que cada mês que passa, esse valor está maior, né? Alguns menores, outros maiores, mas quando a gente pega aqui a média do ano, a média do ano de 2023 foi R$ 6,00, a média de 2024 foi 85, e agora no 2025 aí a gente já está com R$ 271,00 de média, né? E um valor total de R$ 1.085. Então olha o poder que isso aqui tem a longo prazo, sempre pensando a longo prazo, tá? Agora vindo para rentabilidade, a gente está perdendo algumas coisas aí, como vocês podem ver, a minha rentabilidade ganha somente do IPCA, né, que é a inflação. Então não estou preocupado aí com isso aqui nesse momento, porque a rentabilidade se constrói a longo prazo, tá, galera? Isso aqui é muito importante porque às vezes você olha isso aqui e fala, poxa, minha carteira não tá rendendo nada, então já não quero mais investir, vou vender tudo isso daqui e vou gastar aí só com praia e curtição na noite. Mas não é bem assim, a rentabilidade ela vai se construindo com o tempo, porque se você segue a estratégia que a gente segue aqui no canal, que é de comprar ativos em baixa, né, principalmente, você vai estar com uma rentabilidade baixa. Muitas vezes as empresas nem vai ter te pagado ainda um ano inteiro para criar essa rentabilidade alta, para ultrapassar os outros índices. Então calma, tenha paciência, investimento não é coisa de maluco, é coisa de quem é paciente. Você coloca o dinheiro aqui, deixa ele trabalhar para você, fica tranquilo, relaxa, tá bom? Mas aqui a gente pode ver que a rentabilidade está 16%, nos últimos 12 meses está 9%, e do último mês está de 2,87%, sempre subindo, graças a Deus. E como vocês podem ver, alguns meses foi dificultoso aqui para nós, tá? Foi negativa a rentabilidade, ó. Mas vamos manter o nosso foco aí, que está crescendo de novo, e o objetivo aqui é sempre a longo prazo. Então
não precisa se preocupar exatamente nesse momento. Com o tempo você vai investindo, vai aprendendo e vai diversificando seu patrimônio para ver a tua rentabilidade aumentando, tá bom? Eu já mostrei para vocês os tipos de ativos que eu tenho, as ações, os fundos imobiliários, as criptos e os ETFs e também os tesouros diretos que eu tenho aqui na carteira. Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte: você gostou desse conteúdo? Se sim, já se inscreve no canal, curte aí e tamo junto.